A paz do Senhor, que nesse momento, quando você está recebendo aí de surpresa, né, não havia previsto, mas para dizer também que Deus nos surpreende sempre. Deus está sempre nos surpreendendo. E as surpresas de Deus são espetaculares. São exatamente naqueles momentos quando nós não estamos esperando, evidentemente, a surpresa, mas ele sempre traz algo, ele sempre complementa os seus propósitos, né? E é interessante também você estar atento não só para receber as surpresas de Deus, mas é importante também quando Deus quer te usar de uma forma especial, sem um planejamento, né? Sem, de repente, as oportunidades que ele concede a cada um de nós. E da mesma forma como você está recebendo aí a nossa imagem, é uma bênção a tecnologia, e nós vamos usar e desfrutá-la para que o nome do Senhor seja ainda mais divulgado, mais alcançado. E nesta sexta-feira, né, sexta-feira é um dia especial, porque é um dia que antecede ao final de semana e há toda uma expectativa com relação ao final de semana. E o meu convidado hoje, especial, né? Esse é um convidado que Deus, posso dizer assim, nos presenteou. Né? É um jovenzinho, né? Muito abençoado, é um jovem com muito comprometimento com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vocação ministerial, né? E dentro desse tema também nós vamos estar não só abordando a vocação ministerial, o porquê de sermos e aceitarmos o desafio de sermos pastores. E nós vamos não só, além de trabalhar, não só trabalhar a questão da vocação, mas também nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência, porque não existe vocação sem obediência, né? E tudo que Deus quer de nós é que almejamos o ministério, Deus quer de nós o comprometimento, Ele quer de nós também a obediência. Então eu quero convidar o pastor Alexandre, por favor, seja muito bem-vindo. Pode dar uma Olá, saudação aí, para quem não te conhece. boa noite. A paz do Senhor a todos os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre. Não tão jovenzinho como o pastor falou mais, mas continuo um jovem. Mas quando Amém. essa Graça e comparação, paz. quando eu olho e vejo as minhas barbas brancas, né, eu falo assim, é um jovenzinho. É Mas verdade. é uma alegria, pastor, poder dividir essa sala com você, né? Amém. E antes que nós possamos assim dar a sequência, né, de falar o porquê, o elo que Deus fez entre nós, essa aliança que Deus fez entre nós, o propósito de Deus que se estabeleceu através das nossas vidas. E é interessante que nós fomos criados assim em regiões geográficas totalmente diferentes. Sim. E falando sobre a questão da vocação ministerial, eu tive o privilégio de nascer, como eu já falei outras vezes, sou filho de pastor e tal, e Deus me chamou. Eu senti aos 7 anos de idade, e aos 8 anos eu já confirmei que realmente esse chamado, esse ardor que tinha, que no meu coração naquela época, ele não acabou, ele permaneceu, e eu realmente Glória a eu concluir esse propósito de Deus. Mas também você tem a sua história, né, que não nasceu num lar cristão, mas eu gostaria que você pudesse falar como é que foi que você chegou, fala um pouquinho da sua infância, de quando você conheceu Jesus, de como você conheceu Jesus, e até chegar na vocação ministerial. Sim. O senhor falou a palavra-chave aí, que é a questão do propósito de Deus. E hoje, como nós olhamos dessa forma de vocação, e eu já tenho o entendimento de que tudo fez parte de um propósito, né? E eu me converti muito novo, eu fui para Jesus. Costumo dizer que Jesus me aceitou. A gente gosta de falar que eu aceitei Jesus, eu vou falar Jesus me aceitou muito novo, porque eu acho que eu comecei as coisas assim, a viver muito novo. Como filho de pais separados,
né? Meu pai, minha mãe se separaram muito cedo. E acaba que a gente vai amadurecendo muito cedo, assim, com amizades, com as coisas da vida, né? Muito cedo. Por isso eu creio que eu tenha ido para Jesus também muito cedo. Eu fui para Jesus com 14 para 15 anos e eu já tinha conhecido algumas coisas assim a nível de drogas e bebidas e amizades e no meio da música, porque desde criança eu sou músico também. E eu agradeço a Deus por ter ido para Jesus muito cedo. Porque da turma, eu sempre fui o mais, assim, o mais. Eu sempre fui o sem limite, vamos dizer assim. E eu agradeço muito a Deus por, entre 14 e 15 anos, ter entrado numa igreja evangélica a primeira vez. Porque, como muitos irmãos falam, eu também tenho essa história. Eu não saberia se eu estivesse vivo, né? Não sabia se eu ia estar vivo hoje. Mas, como eu disse, tudo faz parte de um propósito de Deus. Eu, com 14 para 15 anos, entrei numa igreja e eu me senti abraçado por esse Jesus. Todos os complexos que eu tinha, né, de infância, enfim, parece que ali foram supridos. E eu fiquei apaixonado, assim, como o senhor disse, a respeito da vocação, a respeito desse fogo, dessa chama que tem no nosso coração. Eu fui para a igreja, um mês, eu já entrei assim, como é que eu faço para me batizar? Como eu disse, eu sempre fui mais. E na igreja não foi diferente. Eu com um mês, como é que eu faço para me batizar? Aí já comecei a andar atrás do pessoal do Ministério de Louvor, eu quero tocar, eu quero cantar. Eu não cantava, assim, eu acho interessante quando eu falo para as pessoas que eu era muito tímido. Eu achava assim, não, deixa eu ficar com meu violão, minha guitarra aqui, eu quero tocar. Então, desde cedo na igreja, eu sempre tive, assim, tendo o privilégio de ministrar para o Senhor, de tocar, de procurar onde é o meu lugar no propósito de Deus. O que eu posso fazer para ajudar? Estou dentro. O que eu posso fazer para cooperar com a obra? E nisso foi sempre crescendo essa paixão para servir, para estar caminhando com pastores, né? Eu tive a oportunidade de sempre estar perto dos pastores, sempre é ministração, é culto, é reunião, é visita, porque é essa chama, né, do propósito. Deus sempre aquecendo o coração. Isso, quando você falou com 14 anos de idade, parece que essa idade ela é marcante para nós, assim, adolescentes. E como que foi assim, de repente, aquela mudança para você? Você entrou na igreja, pôde receber o Senhor Jesus, e o que mudou? Assim, depois daquele momento, o que você mudou com relação a não só a sua pessoa, mas também com seus amigos, a sua vida? Porque, pelo que eu entendi, mudou tudo. Como é que foi essa Mudou tudo. mudança? Os amigos daquela época, eu sempre tive muitos amigos, né? E a gente já não consegue compartilhar das mesmas coisas. Enquanto uma parte dos amigos entendem, que legal, o Alexandre agora está na igreja, o Alexandre agora está seguindo um caminho bom, até a hora por mim lá, enfim. E outros parece que tá assim, vamos ver quanto tempo ele dura. Eu senti muito disso. Porque com 14 anos, eu ainda passei por todas as crises de adolescência, aquela coisa de... Eu nunca tive dúvida, pastor, daquilo que eu... eu estou aqui porque eu não tenho outro lugar para ir. Não. Eu sempre tive a convicção de andar com Jesus, de querer estar com Jesus. Mas um adolescente tem as coisas de adolescente. O que eu vou fazer da minha vida? E será que eu vou trabalhar? Estou estudando, vou fazer curso. Como que vai ser o meu futuro nesse negócio todo? Só que, como eu disse, alguns amigos entendem.
E outros amigos, deixa eu ver quanto tempo que vai durar isso aí. Isso é fogo de palha. A minha família, graças a Deus, sempre me entendeu, sempre me apoiou e até gostou, né? Porque quando você está na igreja, quando você está criando novos ciclos de amizade, antigamente você demorava, era um problema. Onde é que ele está? Vai chegar que horas? Vai chegar de madrugada. Agora, quando você está na igreja, quando você está envolvido com as coisas de Deus, glória a Deus, graças a Deus, deixa ele lá. Até então, eu era o único evangélico da família, né? Hoje eu tenho minha mãe, tenho minha irmã, tenho tios, vários, né? Mas eu fui o primeiro. Mas graças a Deus eu tive muito apoio, né? A minha família sempre foi religiosa, católica, mas mesmo assim eu tendo ido para uma igreja evangélica, eu sempre tive muito apoio. E como o senhor disse, muda tudo. E como eu disse, olhando desse panorama de hoje, eu comecei a enxergar, então aquilo foi por causa daquilo, aquilo foi para mim entender isso que está acontecendo, porque Deus, na verdade, ele vai criando a gente dentro do propósito dele. Até engraçado, e até adiantando um pouco o papo aqui, mas nem tanto. Eu nunca pensei assim, vou 14 anos de idade, já vou crescer, vou me preparar para ser pastor, não. Esse entendimento vem muito depois, assim, vem muito. Eu queria estar com Deus, eu queria servir a Deus, eu queria estar com Jesus. Isso. Daqui a pouco você vai falar sobre essa questão dessa vocação, mas eu quero aproveitar esse momento, porque 14 anos de idade assim, é aquela fase da puberdade, né? Estamos onde há toda uma transformação. O que acontece com o adolescente nessa fase? Assim, vamos pensar que a nossa estrutura psíquica, ela não está ainda formada. E assim, o adolescente, ele deita de um jeito e acorda de outro. E há um conflito, né? As mães, os pais, os próprios adolescentes aí que estão nos assistindo, às vezes não entendem porque existe uma insatisfação. Parece que você está revoltado, de mal com a vida, e a gente quer sair. A verdade, o adolescente, ele quer sair. Ele quer sair de quê? A questão não é sair de casa. Ele encontra com os amigos ou a tribo dele, ele quer, sabe, ver os limites. Por quê? Ele dorme de um jeito, né, e já no outro dia houve um crescimento. Né? Então, assim, ele não consegue entender esse processo, porque ele está vivendo um processo hormonal, sabe, de estruturação, de maturação. Então, aquilo é uma bomba que explode dentro dele. Na verdade, nessa fase, a gente não entende. Nós queremos sair, queremos fazer alguma coisa, estamos buscando uma identidade. É por isso que a grande maioria começam a ter problemas exatamente na adolescência. E às vezes, no atendimento, acompanhamento aos pais, meu filho ou minha filha, sabe, era tão diferente, era tão amigável, era tão família, chegou 13, 14 anos, parece que criou asa, aí hoje não se submete mais e tudo mais, não aceita mais as disciplinas, as direções, mas isso não é uma revolta, uma rebeldia, literalmente, né? Mas é uma busca de uma identidade que ele não sabe, assim, ele não sabe o que é, ele não sabe o que está acontecendo. E se você vai conversar com o adolescente, ele também não sabe explicar, porque são fatores químicos que estão ali desencadeando dentro dele uma mudança, uma necessidade de buscar, de ir, e ele sai. Né? Por isso que o adolescente ele não vê muito essa questão assim do perigo, dos alertas, sabe? E é aí que começa muitas vezes o envolvimento com drogas, o envolvimento, né, com outras coisas que vêm em decorrência exatamente da droga, que no início começa como uma busca desenfreada, uma busca por uma identidade, uma busca de algo que preenche, que acalme um pouco, que alente um pouco esse estado emocional conflituoso. Né? E aí existem o inimigo, ele apresenta caminhos
ele apresenta oportunidades, ele apresenta alternativas, que essas alternativas podem gerar um transtorno muito grande. E aí eu quero ressaltar, olha a diferença, né, de um adolescente sendo criado aos pés do Senhor, na igreja, recebendo a palavra, ouvindo a palavra. Tem uma diferença, sabe? Faz toda a diferença, porque nesse momento, aquilo que o pastor disse, né, assim, que ele encontrou Jesus, assim, foi maravilhoso para ele, que foi algo assim que ele sentiu uma restauração, ele se encontrou em Jesus. É interessante, pastor, que assim, falando do homem Alexandre, a gente percebe em você essa paixão por Cristo, esse Sim. amor por Cristo. Podemos dizer assim, foi amor à primeira vista. O Senhor te alcançou. Exatamente. E te pegou e falou, esse é meu, e você, eu sou teu, e fez essa aliança tão bonita que você demonstra assim esse amor. E agora nós podemos seguir um pouquinho adiante. E como é que foi assim essa definição dessa vocação ministerial? Como que isso aconteceu com você? Então, o senhor definiu bem a questão aí da adolescência, é bem isso. Como eu disse, eu vinha de todas aquelas crises, né, de adolescência, aí conheci Jesus e eu me senti literalmente abraçado, suprido. Falei, poxa, na época eu via pouco meu pai morava numa cidade distante e sempre morei perto da minha mãe, mas fui criado pelos meus avós. Mas quando Jesus entrou na história, foi onde eu me senti suprido mesmo. Falei, eu quero isso aqui. Como eu disse, eu já tinha vindo de uma história de muitas amizades e já estava indo por aquele caminho de um monte de coisas erradas. E, como o senhor disse, foi amor à primeira vista. Eu olhei aquilo tudo, eu estou completamente apaixonado por igreja. Só não precisa nem falar. Eu gosto, sim, a questão igreja, é encantador, porque você vê pessoas que não são, que não podem, que não têm, e quando Deus entra, Deus traz aquela transformação. Isso tudo me encantou muito. Aí o senhor perguntou a respeito da vocação. Eu sempre gostei de andar atrás de pastor. Já percebeu, né? Onde é que esse cara tá? Deixa eu ver onde é que ele... É como se fosse Eliseu atrás de alguma coisa. Eu falei, assim, tô aí. Uhum. Só que a pretensão de ser pastor, para mim, não era muito claro. E, como eu disse, eu músico, ministrando na igreja, e mesmo com vergonha eu perdi aquela... Deixa o microfone lá, deixa eu aqui falar em público, nunca que eu vou, nunca, isso não faz parte da minha vida. Até que um dia eu, sei lá por que, rompi. Eu peguei o violão e fui dirigir louvor. Na época, o pastor que me pastoreava na época ficou assustado, assim, falou, eu não sabia que você cantava, que você dirigia louvor, nem eu sabia. Foi... Aconteceu. As pessoas que me veem hoje não têm aquela noção das coisas que aconteciam antigamente, né? De como que era antigamente. E aí eu comecei a fazer o seminário, eu fiz 5 anos, né? O seminário PNL no Rio. Eu descobri que tinha uma extensão aqui em Três Rios, falei, vou fazer. Mas vou fazer por quê? Eu vou fazer simplesmente por querer servir melhor a Deus. Querer servir melhor a igreja, o corpo de Cristo. Eu não comecei a fazer assim, porque eu tinha que fazer, porque a igreja... Não, nada disso. Eu tenho aquela vocação desde cedo, não. Eu quero fazer porque eu quero servir melhor ao meu Senhor. Eu lembro que no início do seminário a gente fazia uma entrevista, né? Eu lembro que a pastora que me entrevistou fez essa pergunta. Por que você quer estudar, quer fazer teologia? Eu quero servir melhor a Deus. Se Deus ele fez tanto pela minha vida, ele é digno de que eu sirva ele da melhor maneira possível. Eu canto, eu toco,
E eu não quero jamais falar alguma coisa que esteja fora, eu quero fazer o melhor. Assim eu comecei a estudar o seminário teológico. Mal sabia eu que Deus estava me pegando no anzol, né? Porque eu fui apaixonando pela palavra, eu fui apaixonando por aquilo ali. E uma vez eu falei para Deus assim: se o Senhor quiser que eu seja pastor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer o que o Senhor direcionar. E aí é onde a nossa história começou a se encontrar, e Deus ele foi trabalhando tanto na minha vida e me direcionando no ministério. E hoje eu louvo muito a Deus e agradeço ao Senhor pelo privilégio, né? Que é ser pastor. É algo tão assim, a responsabilidade é pesado, assim, a gente olha e fala, meu Deus, será que... Mas não é um será de dúvida, não. É porque a gente vê que é Deus que faz mesmo. A questão do chamado, a questão da vocação, hoje eu olho e falo, que bom que Deus me encontrou e me colocou nesse propósito. Que bom poder... Quando eu falei que eu queria servir a Deus, eu não imaginei que eu ia poder ter esse privilégio. Eu falei, nossa, que benção, cuidar de pessoas. Hoje o privilégio de cuidar de pessoas até que podem ser meus avós, e eu posso orar, eu posso ministrar. Isso é um privilégio muito grande. Como eu louvo o Senhor por isso. E assim, eu conheci você, aliás, eu tenho a impressão que aí em Paraíba do Sul a gente se encontrava, assim, mas eu não conhecia literalmente você. Depois você foi lá para a igreja Betel e eu me lembro que um dia eu vi você no seu trabalho, você trabalhava em outro local, e aquelas Sim. coisas que só Deus, né? Só Deus é que faz, né? Só Aqueles Deus mistérios de explica. Deus. E eu convidei você, né? Quando eu vi você, eu vi em você, assim, eu não sabia quem você era literalmente, sabe? Mas eu vi em você uma unção de Deus, uma vocação. E aí depois Amém. você foi trabalhar conosco lá no Optar e as coisas foram, você já estava na época no seminário, né? E Sim, depois sim. no louvor, participação, envolvimento, e as coisas foram assim, criando, dando uma forma, sabe? Por isso que é importante. Aí nós vamos entrar, você falou dessa questão da vocação, existe uma coisa muito importante, chamada obediência. Sabe assim, sem obediência, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque assim, nós temos que obedecer primeiro à voz de Deus. Sim. Né? E Deus sempre coloca pessoas para nos direcionar, para nos conduzir. É por isso que às vezes as pessoas até assim, mas o pastor quer mandar. Não é questão do pastor querer mandar, mas em todos os segmentos, inclusive até no meio dos animais, sempre tem um líder, sabe? Sempre tem um que vai direcionando. E a vida com Deus é uma vida que envolve essa questão, não é só essa postura, mas é uma atitude de comprometimento na obediência. Né? Sim. Aí eu fico imaginando assim, e se você não tivesse aceitado o convite? Né? E se você não tivesse aceitado, talvez alguém foi lá para trabalhar, né, conosco lá no Optar, e ali foi um momento, foram anos assim de convivência. E se não tivesse, sabe? Eu percebo, eu posso dizer para você, né? Assim, é que um diferencial na tua vida, sabe? Além da sua dedicação, além da sua vocação, além da certeza desse amor que você tem por Cristo, foi a sua obediência. Amém. Fez toda a diferença, sabe? Amém. Eu também não tinha planos de deixar, de sair, né? Eu sabia que um dia eu iria fazer o trabalho em outra nação, que Deus já tinha falado isso comigo, mas assim, era sempre aquela incógnita, né? Com quem que eu poderia deixar a igreja tão amada, a igreja tão especial que é a igreja Betel. E de repente Glória Deus a foi Deus. conduzindo as coisas de tal forma,
Mas houve, aqui, quando eu falo da sua obediência, mas eu também tenho que remeter a minha obediência. Sim, sim. E se Deus falasse ao meu coração, e se eu não tivesse ouvido a voz de Deus? Verdade. Às vezes nós mudamos o panorama, nós mudamos destinos, nós matamos sonhos, nós matamos projetos. Não estou falando de pessoas, não só de matar sonhos e projetos de pessoas. Às vezes nós matamos o propósito de Deus por causa da desobediência. Sabe? É assim, não só a ovelha, como pastor, como eu estou falando aqui, nós estamos usando o nosso exemplo aqui. E se eu não tivesse obedecido ao Senhor? E se você não tivesse obedecido? Ah, mas Deus chama outro. Não. Inclusive, não existe ninguém igual ao Alexandre da face da terra. Não existe ninguém igual ao Jonatas. Não existe ninguém igual a você que está aí nos assistindo. Então, Deus tem um propósito para você. Deus quer o seu comprometimento, Deus quer a sua obediência. E é isso que faz. Hoje nós podemos olhar para trás e assim, puxa, você falou em algum momento, você falou, agora eu entendi por que eu passei por aquilo, por que eu tive aquilo, agora eu entendo. Porque assim, é a questão da obediência, sabe? De você estar ali se colocando, não só nós hoje como pastores, nós temos um rebanho sobre a nossa responsabilidade, Amém. Mas Deus também cobra de nós a questão da obediência. É uma coisa que nós ensinamos, sabe? Assim, Essa nós temos rota. que ensinar, seguir e assim, e é uma coisa que nós temos não só de obedecer, de falar da obediência, mas sermos exemplos também na obediência. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E já pulando agora um pouquinho assim, como é que foi para você de repente, porque você conhecia a Betel, e de repente assim, hoje eu estou auxiliando ali no Ministério de Louvor e depois no Ministério Pastoral. Como é que foi assim, eu pastor na Igreja Batista Betel? Como é que foi isso para você? Então, é muito interessante como que Deus faz. O senhor falou a respeito assim, e a gente pensa assim mesmo. Deus iria usar outro, Deus iria colocar outro. Só que nesse propósito, Deus traçou para mim, Deus traçou para o senhor. Ele queria o Jonatas aí agora e eu aqui, dessa maneira. Agora, como que Deus faz? Isso que é interessante. Porque, como o senhor disse, eu estava trabalhando, né? Não sei se ele vai assistir agora ou se vai assistir depois, não sei. E eu olhava assim pro nosso irmão Glauco, né? Uma bênção de Deus, ele, né? E eu lembro que eu olhava e falava, poxa, vou lá na igreja dele. E eu já tinha outros conhecidos na Betel também. E é coisa que Deus explica. Parece, eu vou lá naquela igreja lá. E na época a igreja que eu congregava, ela fechou aqui em Paraíba. E a mais próxima que tinha era em Vassouras, né? Deixa eu dar esse panorama de obediência. Sim. E aí eu falei assim, olha, ou eu continuo indo para Vassouras, mudo para lá com a minha esposa, não tinha meus filhos ainda, ou então eu fico em Paraíba e procuro um lugar para congregar. E assim, eu caí de amores pela Betel. Mas assim, algo inexplicável, porque tinha o Glauco, que na época... me ajuda aqui a fazer um negócio, que aí eu comecei a ajudar ele lá. Vou lá na igreja desse camarada. Aí já conhecia outras pessoas que estavam lá também. Gostei do louvor, gostei da música, gostei. E eu comecei a ir na igreja e foi algo tão interessante. Vamos lá. Pastor Eliane, tua esposa, que gratidão, assim, que eu vejo Deus demais nessa mulher, porque tem coisa que se a gente não obedecer... E eu estava lá no quarto banco, aquele quarto banco tem história. Eu devo ter pulado um pouquinho, mas já vou voltar lá no altar. Eu sentado no quarto banco, a pastora Eliane pegou o microfone, veio lá onde eu estava, culto da conquista, falou assim, vai lá, ministra tudo que Deus está colocando no teu coração. E assim, ninguém me conhecia, imagina que susto. Vai lá, assim, é coisa que a gente não vê acontecer.
E eu ministrei, eu acho que o senhor estava viajando no dia, alguma coisa assim. Aí, ela, ó, à noite você vai ministrar louvor também, com o irmão do louvor e tal. Eu falei, glória a Deus. Mano. E ninguém me conhecia, ninguém me... Enfim. E a questão do optar, eu costumo dizer, foi tudo no meio desse processo, quando o senhor me convidou para, vai lá no optar 2 vezes por semana, para tocar um violão com os meninos lá, conversar com eles. E olha só a rota da obediência. Eu costumo dizer que o meu seminário foi no optar. Eu aprendi muita teoria, como até hoje eu estudo e gosto de fazer um monte de curso. Sou apaixonado por teologia, mas nós aprendemos mesmo de vida, foi ali naquele lugar. Eu glorifico a Deus por isso. Aí o senhor falou assim, vai 2 dias por semana lá, e eu lembro assim, eu lembro de tudo como se fosse hoje. Falei, pastor, o dia que o senhor quiser que eu vá, eu vou. Aí o senhor falou comigo assim, então vai na segunda e vai na sexta. Porque é início da semana, final de semana, é mais complicado para eles. Eu comecei aí. Comecei aí. O senhor me ofereceu R$1, né? Vou te pagar tanto. Falei, não, tô dentro. E comecei aí. Aí o senhor falou, fica lá comigo, então. Eu fiquei. E, mas quanto que eu vou ganhar? Não sei. Quanto que vai ser a minha... Não sei, eu não sei de nada. Eu quero viver aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, eu fui tendo essa rota de obediência, de coisas que o Senhor foi colocando para mim. Voltando ao dia da ministração, quando a pastora me chamou, aí eu ministrei naquele dia de manhã, ministrei no domingo à noite, a igreja lotada, cara, eu lembro disso. Aí, na semana, o senhor voltou de viagem. Eu quadrado, falei, será que o pastor vai me chamar a atenção? E o senhor nessa maré mansa aí, né, sempre olhando, observando. Falei, pastor, a gente tem que conversar, eu tô aí. Falei, não, vem vindo, meu filho, vem vindo. Qualquer dia a gente conversa, vem vindo. E eu já estava lá, eu já estava envolvido com um monte de coisa. Eu sempre fui assim, é para varrer, vamos varrer. É para carregar peso. Opa, comigo mesmo. Mutirão, tô dentro. Eu já estava na igreja, eu já estava lá. E eu lembro quando a gente conversou, a nossa primeira conversa, eu falei com o senhor, olha, eu faço seminário de teologia. Não sei o que o senhor pensa, mas se o senhor falar para mim, para de estudar e tal. E eu lembro exatamente o que o senhor falou comigo, assim, eu jamais vou impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E assim foi, continuei estudando, me formei e fiquei nessa rota da obediência, seguindo aquilo que sempre ia sendo colocado para mim, crescendo naquilo que Deus estava fazendo. E muitas vezes a gente quer receber a bênção, né? Eu fico olhando assim, meu Deus, uma igreja montada, uma igreja, como o senhor disse, linda, com famílias já estruturadas, porque a nossa igreja é uma igreja familiar. E, assim, é um privilégio que Deus fez. Só que para mim chegar nesse privilégio mesmo que Deus me deu, é dessa roda da obediência, né? Para Deus ir confirmando o chamado, para Deus ir mostrando a vocação, para Deus ir... Hoje eu posso dizer, que bom ter obedecido. Que bom Deus ter colocado o pastor Ivandro para passar naquela rua ali, aquela hora, olhar para mim e falar assim, vou convidar esse menino aí. E que bom eu ter ido, né? Que eu também poderia não ter ido. Sim. Porque nessa rota da obediência, vale ressaltar que eu vi muitos também que poderiam ter ido, não foram, poderiam estar e não estão, poderiam, enfim. Porque as coisas vão acontecendo. E que bom ter ficado, e que bom ter permanecido. Eu lembro uma vez que... Essa eu tenho que contar. Nossas histórias. É verdade. Eu lembro uma vez que o senhor chegou assim, a gente sempre viveu um milagre, né, pastor? Até hoje. Glória a Deus por isso. E eu lembro uma vez, e eu acho que a Renata estava grávida, eu acho, de Eloá, alguma coisa assim, o André pequeno. E o senhor falou, não sei como é que eu vou fazer para
para pagar vocês mês que vem. E eu lembro que eu esperei todo mundo sair na sala, era doideira, né? Eu falei assim, ó, eu não sei o que o senhor vai fazer, eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei, eu não vou sair daqui, não. Só não sei como é que você vai me pagar, não sei como é que Deus vai fazer, mas estou aqui. E eu lembro que esse mês e os decorrentes foi quando eu tive o maior crescimento financeiro da minha vida. Foi assim, o dia que o Optar me pagou melhor e logo depois foram surgindo outras oportunidades que na época eu ainda trabalhava de forma secular e foi quando Deus assim rompeu na minha vida financeira por um simples detalhe de ter, como a Bíblia diz, esperar no Senhor, né? Se deleitar no Senhor. Essa obediência em Deus e ao Senhor, pastor Jonas, e ao optar, né, que era a casa de Deus, enfim, que tinha todo um contexto, isso fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu falo que eu colho frutos, é um testemunho que eu tenho para dar. Eu colho frutos hoje, eu falo, puxa vida, é para toda pessoa que é apaixonada pela igreja, para toda pessoa que é apaixonada assim, pelo trabalho, a pessoa quer viver em tempo integral, na obra, quer ter tempo para cuidar das coisas do Senhor. E como eu louvo ao Senhor, mas teve toda essa rota da obediência para chegar até onde eu estou hoje, né? E glória a Deus por isso. E quando eu ouço assim, no caso, hoje nesse momento, tendo o privilégio de ouvir o seu testemunho, que até então a gente nunca. A gente conversa, a gente, né, se conhece, mas nunca tinha parado assim Não para para falar, né? testemunhar. A gente fala muito, fala com tantas pessoas, mas parar assim, peraí, vamos escutar aqui como é que foi a nossa história. E é interessante que essa marca, né, que é a questão da obediência, como é importante você obedecer a Deus, sabe? Exato. Como é importante. E quando eu falo de obediência, porque assim, nós temos um nível de obediência com Deus, evidentemente, mas nós Sim. temos um nível Deus não ultrapassa limites. A Bíblia fala que toda autoridade ela é constituída pelo Senhor. Então, assim, nós temos que honrar as nossas autoridades, nós temos que respeitar a nossa autoridade. E, assim, a obediência do ponto de vista de Deus, nós para com Sim. Deus, e a obediência, ela só fecha o ciclo quando eu me submeto às autoridades que Deus constituiu na minha vida. Exatamente. E de repente, assim, a gente vê aqui nessa história, assim, se tivesse faltado a obediência, né, evidentemente estaria na desobediência. E toda desobediência tem o seu resultado. Maldição. Isso né, é uma palavra pesada, porque assim, você Bênção e maldição. propósito. Deuteronômio 28. Você tem ali a opção de escolha, bênção ou maldição. E é interessante que existe alguns obstáculos, né? Existe a nossa natureza, que a nossa natureza não é fácil, cada um de nós conhecemos a nossa natureza. Se submeter a Deus, à vontade do Senhor, não é fácil, sem contar que ainda temos o oportunista. E quem é o oportunista? Para te oferecer, para encher o teu coração, para te apresentar caminhos, alternativas, para te apresentar manjares, sabe? E assim, mas aí é que entra. Né? Gente, Deus, é por isso que o apóstolo Paulo, nós falamos sempre, e há poucos dias nós pregamos sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? A Bíblia, ela trabalha com emoção, ela trabalha com isso, mas ela é extremamente racional. Sabe? Assim, porque senão cada um poderia pegar a Bíblia e interpretar ao seu bel prazer, da forma como quer. Né? E uma das coisas que eu ouvi muito, a gente ouve, não, Deus falou comigo, mas peraí, assim, que culto racional é esse? Qual é o princípio? Né? E assim, para que nós entendamos, você que hoje está nos assistindo, a obediência não é porque falar que obedecer a Deus de uma certa forma é fácil. Agora, vai se submeter a homens.
sabe? É. Até você mesmo, eu vou falar, se Deus quiser, esse ano eu completo 30 anos de ministério. Glória a Assim, Deus. você olha assim, meu Deus, como é difícil às vezes, né? Porque a pessoa ela vem com problema familiar, ela vem com insubordinação, como a maioria, adolescentes, e nessa adolescência a gente faz aquele voo, sabe? Além da nossa possibilidade. Aí como que caímos na igreja? Como é que as ovelhas chegam na igreja? Machucadas, feridas, né? E a gente joga a culpa no diabo, que ele realmente ele faz, mas existe o nosso caráter, existe a nossa personalidade. E nós não estamos acostumados a submeter. Né? E eu tenho algumas pessoas aí na igreja que já nos conhecem. Eu falo, olha, a chave da vitória é a obediência. E quando você falava de obediência aqui, isso é que me veio? Obediência é o seu passaporte. Porque você pode andar aí, em qualquer lugar, você não precisa de passaporte. O que é o passaporte? É o único documento válido para você sair da sua fronteira do seu país. Então, assim, se você não tem o passaporte, você só pode andar no território nacional. Mas quando você adquire o passaporte, é o único documento pelo qual você pode sair para além da fronteira. Eu quero dizer para Verdade, você o seguinte: o, a obediência é o seu passaporte. verdade. Se você não tem a obediência, se você não se submete, você vai ficar só no território, você vai ficar só no quintal. Mas Deus não vai poder te levar. Por quê? Porque não tem submissão, não tem obediência. Então a obediência, ela que te leva a outros voos. O pastor, ele não saiu por enquanto do país, mas ele saiu do quintal da casa dele, ele saiu da zona de conforto dele, ele saiu dos problemas dele, da vida dele, ele saiu por causa da obediência, desse passaporte onde ele pôde expandir. Hoje, ele está cumprindo exatamente aquilo que ele, sem saber lá atrás, ele já tinha um amor, uma paixão, um compromisso, e hoje, assim, é notório, né, quando você fala da igreja, da música e tudo, do ministério, do pastoreio, sabe? É impressionante. E eu posso dar o meu testemunho agora a teu respeito, que é uma das qualidades que você tem, assim, nós trabalhamos juntos, embora eu esteja em outro território, né, cumprindo o propósito de Deus. E assim, eu Amém. ligo, assim, eu não tenho lembrança de ter ligado, pastor. Ah, precisa fazer isso, isso, aquilo. Na hora. Ah, tudo bem. Eu não sei se está acontecendo Amém. alguma coisa. Você nunca me falou, oh, poxa, eu estou ocupado. Não, vamos, sabe? E assim, isso é o diferencial. Agora, é outro diferencial que eu acho também, quando nós temos a responsabilidade de ter vidas nas nossas mãos, Sim, gente, é muito sério sim. você falar em nome de Deus. É muito sério porque a pessoa ela coloca a vida dela nas suas mãos. Meu Deus, que peso que é alguém chegar para você e falar assim: olha, pastor, eu estava com a minha vida assim, dessa maneira, o senhor chegou, me deu uma palavra e a minha vida piorou. Isso é a maior tragédia na vida pastoral. É verdade. Nossa, E nesses anos todos que eu passei na Betel, nunca, para a honra e glória do Senhor, glória a nunca Deus. aconteceu de uma ovelha chegar para mim e falar assim: ó, eu te obedeci, eu segui a tua direção e deu tudo errado na minha vida. Mas isso não é mérito nosso, não, isso é misericórdia de Deus. Mas assim, o pastor sabe, nós temos um medo tão grande quando nós vamos Nossa, orar para uma pessoa, para falar em muito nome sério. de Deus, para dar uma direção, sabe? E às vezes pessoas contam, você me contou detalhes aqui que, sinceramente, né, eu não me lembrava. Mas eu acredito, se você falou que eu falei, eu falei. Eu lembro de alguns detalhes, mas outros não. Mas assim, isso é fantástico. Né? E você pegou o seu passaporte, está aí para o Amém. exterior, quem sabe, né? Geograficamente, eu creio que Deus tem esse propósito. Mas assim, você rompeu na vida. Amém. Sabe? Exatamente isso. Porque você pegou o passaporte que te deu livre acesso. E que passaporte foi esse? A obediência faz a diferença na Amém. nossa vida. E assim, hoje você está ali com a sua família. Agora fala um pouquinho da sua família. Como é que. Porque
né? Senão, você sabe que a Madre Superiora vai querer saber, ué, é só Não falou de ele? mim, não. Isso, fica à vontade agora. Um outro privilégio que um pastor tem é também de ter a família envolvida na obra. Porque quando assim, a tua esposa ela não concorda, não está satisfeita, não flui. E graças a Deus, eu também comecei a namorar a Renata bem cedo. E assim, sempre foi a pessoa certa, assim, o propósito de Deus muito claro. Tanto é que nesse episódio do Optar, que eu poderia ter saído naquela época, e ela grávida, eu não me lembro se ela estava grávida ou se a Eloá já tinha nascido, estava pequenininha. E ela, é contigo mesmo, se você está falando, se Deus colocou no teu coração, eu tô contigo. Assim, doideira, assim, e a gente vai vendo Deus confirmar e Deus trabalhar. E hoje, para honra e glória do Senhor, ela, poxa, está do meu lado e ajuda nessa obra. E meus filhos também amam a igreja, amam estar na igreja. É algo que faz parte da nossa vida. Eu louvo muito a Deus por isso. Meu filho, né, o André, já é um adolescente, e minha filha já chegando lá. E graças a Deus, todos os dois, sim, com temor. E essa questão de obediência tem sido um diferencial tão grande, porque tem mostrado, eles veem isso, né? Os meus filhos veem isso, aprendem com isso, e vão crescendo assim também, sabendo o que é obedecer a Deus, obedecer às autoridades. E graças a Deus, a, a família, eu posso falar assim, a minha família é um grande presente, é um grande privilégio poder tê-los em todo esse propósito comigo, né? Em toda essa história comigo. Se eu falar, abrindo mais um parênteses aqui, o coração do homem é muito orgulhoso. A gente vê isso nas escrituras, a gente vê isso e a gente quer fazer muitas vezes do nosso jeito, e enfim. Mas a Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades. A Bíblia nos ensina a obedecer a Deus, mas nos ensina a obedecer às autoridades. Como nos ensina, falando sobre família, os filhos obedecer ao pai. Ou seja, é tudo um ciclo. A obediência, a gente vence esse orgulho no coração do homem, e ela é um ciclo do coração dos filhos se converter aos pais, da esposa para o marido, porque de verdade um abismo chama o outro. Quando uma coisa está desandada, e num ambiente de desobediência, uma coisa vai puxando a outra. Isso é muito sério. Às vezes a gente faz desobedece uma lei de trânsito, vamos supor. A gente não vai saber as consequências que isso vai ter depois. Quanto mais desobedecer leis espirituais. Então, eu acredito que a própria bênção familiar, minha, no caso, testemunhando, ela veio disso, sabe? Porque quando eu comecei a entender e a vencer o meu orgulho, aquilo que muitas vezes eu queria, para servir, né? Eu acho que eu creio que eu fui tapando as brechas e gerando um ambiente de obediência na minha casa. Porque por que a minha esposa me ouve e embarca naquilo que Deus está direcionando? Porque ela me vê obedecendo. Por que os meus filhos embarcam nisso? Porque me vêm obedecendo, entendeu? Isso vai gerando um ambiente de harmonia, né? E é interessante que essa semana eu tive contato com uma pessoa, um amigo, que me ajudou muito no seminário, na época quando eu estava estudando no Rio de Janeiro. E ele que me deu, me ensinou o trabalho que eu trabalhava na igreja, era seminarista da igreja, e fui trabalhar também na secretaria da igreja, e ele que me deu as dicas de como trabalhar. E voltando a ter contato depois de tantos anos, depois que eu me formei, que saí de lá, fui para Paraíba do Sul, eu não tínhamos mais contato. E você falando assim, essa questão, né, desse propósito de Deus, e eu me lembrei quando eu fui para
na época, o Projeto Amor, eu fui levar um garoto, né? E a igreja funcionava ali do lado do Monsenhor Francisco. Olha, Então, na época, nós tínhamos, a gente descia de ônibus ali, perto na Praça da Bandeira, e a gente caminhava até. E de repente aquele monte, mas tinha bastante gente, bastante gente. Nessa época eu já estava no terceiro ano do seminário. Aí andando aquele monte de pessoas, de homens ali, conversando, e de repente eu escutei uma voz. Gente, eu escutei, audível. Não foi indução, não. Eu escutei. Um dia você vai ser pastor dessa igreja. Aí eu olhei para o que lado, quem tremendo. falou comigo? Né? Quem falou comigo? E os meus planos eram outros, completamente diferentes. Poxa, Totalmente diferentes. Eu olhei assim, eu falei, não, não, isso aqui não é para mim, não. Primeiro que assim, eu nunca tive experiência. Eu fui criado dentro de casa de pastoral, trabalhando na igreja e tudo mais. E eu fui aí, simplesmente, eu estava no domingo visitando esse garoto que eu tinha levado para ir. Simplesmente isso. E é interessante que naquele domingo a igreja estava dando posse a um pastor na igreja. olha Aí só. eu falei, que viagem? Eu falei assim, que viagem é essa que eu estou fazendo? Né? Mas o tempo passou, né? O tempo passou e eu falei, não, aqui não é lugar para mim, não fazem parte dos meus planos, sabe? Mas no final, realmente, Deus não, é aqui que eu te quero. Glória a Deus. É aqui. Aí eu olho para trás hoje, quando eu falo do retrovisor, lembra das pregações dos retrovisores? Né? Olho para trás e vejo assim, meu Deus, quantas vidas, sabe? Poxa, Quantas vidas alcançadas, quantas histórias modificadas, sabe? Eu glória me a lembro do Deus. meu professor, né? Meu professor de grego falou comigo assim: você vai para aquele lugar, olha, você vai matar a tua carreira ministerial, porque lá tem um ministério específico de dependência aqui, que não é a tua praia. Eu Olha, fiquei assim, mas eu tinha convicção de que era, esse era o local, né? E hoje, assim, realmente, glória a glória a Deus Deus. pela nossa submissão, porque hoje nós podemos ser exemplos na Glória a Deus. obediência, podemos ser Glória a Deus. exemplos como homem de Deus, sabe, de orientar pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que têm contato, não só comigo, mas que têm contato com você também, olha, eu segui a orientação, eu segui a tua Sim, direção, e assim, eu quero que as ovelhas, as pessoas entendam que, como eu falei, geralmente nessa fase de 14 anos a gente se perde por causa dos descobrimentos internos, emocionais, psíquicos que nós temos. Então a gente vai acreditando, e aquela coisa, eu quero fazer 18 anos, que o mundo está aí aberto, escancarado para nós, e nós vamos, e geralmente arrebentamos. Quem segue o caminho do outro se arrebenta. E vem todo quebradinho para onde? Para a igreja. E às vezes, assim, a igreja é um lugar onde vai tratar você. A igreja é um lugar de tratamento. É um lugar de ajustamento. Aí você não está acostumado. Eu me lembro que, eu não vou falar o nome, mas praticamente nós somos a mesma idade. Teve um membro da igreja que está conosco até hoje, falou assim: olha, rapaz, eu nunca prestei nem obediência para o meu pai da forma como eu presto obediência a você. olha Sabe? só. Isso é de estremecer o coração. Você fala assim, meu Deus, que responsabilidade, sabe? Então, assim, é um peso que, na verdade, isso é um peso muito grande, e você saber que você tem uma vida, você tem uma família, você tem um grupo que depende de você, que tem você como homem de Deus, que Deus vai falar através de você. Sim, Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E Deus coloca realmente. E Deus nos coloca para quê? A igreja é como a casa do oleiro, onde Deus nos quebra, onde às vezes, né? Quantas vezes, olha, Deus está dando outra direção. Né? E assim, hoje nós podemos ver, eu olho para trás, nesses 30 anos, de vez em quando a gente lembra, nós relembramos determinados momentos do culto da conquista. Você falou do Glauco, glória, eu lembro do Glauco espero que ele esteja, alguém ou esteja assistindo, pode passar para ele ali. Nós, quando ele começou, foi à igreja,
Nós tínhamos a vigília, ele levava as crianças, E, o João Pedro pequenininho, a Carolina pequenininha, eles levavam um colchão lá para a igreja, as crianças ficaram dormindo lá, mas eles não perdiam a, 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 a vigília, estava ali, sabe? Assim, eu lembro que a gente orava muito pelas crianças, principalmente pelo João. O João hoje já deve estar um rapazão, né? Tantos já anos já. está com todos grandes, fazendo Eu creio que faculdade, glória a Deus. maravilha. Eu acho que já tem mais de 20 anos, ou por aí, ou Ah, 19, 20, 21, alguma coisa assim. Mas a gente vê assim, quantas vezes, quantas sextas-feiras, né, nós passamos ali, quantas idas ao monte, né? Quantos momentos, quantos cultos matutinos que nós fazíamos de madrugada, sabe, aquele frio, e nós estávamos, quantas campanhas de oração nós fizemos. Mas olha o resultado. Hoje nós olhamos para trás e eu tenho certeza, sabe, que hoje muitos, eu posso dizer todos que estão ali congregando na Betel, sabe, tem uma história de obediência, tem uma história não de dois homens simplesmente é, humanos, é não conheciam, verdade. mas tem a história marcada por Deus, por causa da obediência, sabe? Verdade. E ali a Betel é um lugar assim, né? Eu sou completamente suspeito de falar, você também é suspeito de falar, mas é um lugar, gente, De é um milagre. lugar. É um lugar, aquela igrejinha no meio do mato, meu Deus do céu, que coisa, sabe? Assim, mas é um lugar, quem passou por ali, sabe? Quem está ali dentro, olha, é tremendo. É O tremendo senhor, o que Deus faz. o senhor contou sobre no seminário, né? Que a gente sempre recebeu muitas propostas, assim, como seminarista, como alguém que está trabalhando na obra, enfim. E só que Deus ele coloca uma convicção tão grande, que Uhum. podia ter outras igrejas, que podia ter outros lugares, mas podia ser outras pessoas, mas não podia. Deus ele tem algo muito e aí, poxa, quando a gente chega ali, a gente vê, meu Deus, é aqui. Tem alguma coisa ali Tem uma coisa e diferente ali, né? realmente é o meu milagre, é o seu milagre, e a gente vai vendo Deus fazendo tanta coisa na vida de tantas pessoas, tantas histórias para contar, tantos irmãos assim. E glória a Deus, que Deus ele está escrevendo uma história maravilhosa assim na nossa vida, na vida dos irmãos. Louvado É, seja o Senhor. realmente é de engrandecer a Deus, né? Porque você acredita que há pouco tempo, não me lembro ao certo a data, nós estávamos participando realizando um evento lá em Portugal, e, e chegou uma moça, uma senhora, jovem senhora, que falou assim: eu te conheço. Eu falei: eu? Nossa, em Conhece de Portugal. onde? Eu falei, em Portugal. Você não é o pastor da Igreja Batista Betel? Eu falei: o quê? Jesus! Eu fui na igreja, ela falando, eu fui naquela igreja, eu frequentei aquela igreja por um período lá, um Olha, curto espaço de tempo, mas que igreja abençoada, hoje que bom que eu te encontrei aqui. Eu falei, gente, em que Portugal, aquela legal! igrejinha na beira da estrada, eu falei assim, meu Deus do céu. É isso, é assim. Esse mundo é muito pequeno, esse mundo assim, é grande, mas ao mesmo tempo, para os propósitos de Deus, sabe? Deus Glória a ele não Deus. mede esforços, sabe? Deus tem tudo. Como hoje essa live foi algo surpresa para você, como eu falei no início aqui, que Deus sempre nos surpreende, né? Deus sempre assim, ele está sempre pronto a nos surpreender, sabe? Quando nós colocamos a nossa vida, eu quero nesse momento assim falar que é uma alegria, sabe? É uma alegria muito grande poder servir ao Senhor. Hoje, não só como desses anos de presenciais aí, 21 anos na Betel direto, sabe? Glória a Interessante que eu Deus. ouvia falar assim, as pessoas falavam assim, poxa, você não acha que está na hora de você? Eu falei, não, convites, sempre há essas oportunidades, mas assim, quando você tem a convicção de Deus, a É, voz de Deus, assim, não, se Deus tocar no meu coração, eu vou, se Deus não tocar, sabe, na minha concepção, não, então não vou, se Deus não falou que para eu ir, não tem conversa,
sabe? E na hora certa, Deus preparou tudo, Deus encaixou tudo, sabe? É uma igreja do nosso coração. E assim, hoje posso dizer que eu sou fruto da Betel, porque assim foi o meu primeiro ministério, sabe? Minha primeira igreja como pastor, e assim, e a minha base, eu estou hoje aqui num país, na Alemanha, onde o contexto eclesiástico é bem diferente, sabe? Às vezes eu participo do culto do louvor, falo, meu Deus, que vontade. Aqui é um lugar, sabe, aonde você aqui tem igrejas, né? Nós participamos de algumas, auxiliamos algumas assim, mas o louvor é diferente, sabe? É diferente, sabe? Assim, eu comparo até com a comida, né? Você pega uma carne aqui e nem se compara com a nossa carne, sabe? Mas isso tudo é o propósito de Deus. Quando você está, a gente sente uma alegria, né? A gente sente uma satisfação, uma coisa. E assim, isso é o que traz para nós a certeza da presença de Deus, sabe? Isso que traz a certeza, sabe? E assim, pastor, eu quero dizer para você que é um prazer muito grande poder partilhar desse ministério, ser Glória a Deus. apaixonado por esse Jesus, né? Essa Glória a blusa Deus. aqui, essa blusa tem a idade da Jesusão. Vitória, Jesus, né? Lembra dessa blusa? Essa blusa, Lembra? parece que fizeram a forma dela né, e acabou, não apareceu mais, sabe? E essa blusa eu guardo com muita, assim, porque é uma blusa que assim, marcou e marca a minha vida. Aí foi exatamente quando a Vitória nasceu, entendeu? E assim, e tá comigo. Eu só uso em ocasiões especiais, né? Especiais, eu sei disso. Hoje, então assim, hoje é um dia especial. Não estava previsto no Glória a script Deus. nosso, mas estava no propósito de Deus. Pastor, se nós diz que pastor não gosta de falar, né? Então, se deixar, nós Ixi, vamos fazer uma live de 24 uma... horas aqui. Mas nós já é. batemos aqui uma hora. Eu queria que você desse as suas considerações finais. O que você pode dizer para essa igreja, para esse rebanho, para essas pessoas que nos assistem, que precisa daquilo que você experimenta, daquilo que nós experimentamos. Que palavra de encorajamento, de poder que você pode ministrar nesse momento na vida desse povo que hoje, para a honra e glória do Senhor, estão nos assistindo. Amém. Glória a Deus. História tem para a gente ficar aqui até amanhã conversando. A história da nossa vida, ela fala muito sobre nós. O que eu queria deixar para todo mundo que está vendo agora, para todo mundo que vai ver posteriormente, como é uma live surpresa, eu creio que muita gente vai estar vendo depois. E, assim, ouçam a Deus e ouçam as pessoas que Deus coloca, assim, para falar o nosso coração. A gente tem que aprender muito a entender a Bíblia, as Escrituras, e não para aquilo que eu quero, que a gente tem mania de querer interpretar do nosso jeito. Não. A gente tem que ler a Bíblia, interpretar e ouvir Deus do que Deus está falando. E Deus, ele vai colocar pessoas para cuidar de nós, sim, e eu posso testificar isso na minha vida. E a gente tem que ouvir, a gente tem que... Muitas vezes vem aquela... Nessas crises, nessa... será que é? Será que não é? Ah, larga isso, vai fazer outra coisa. Não. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não é um Deus que vai nos colocar numa situação e vai nos abandonar, não. A gente tem que aprender a caminhar com Deus, a orar mesmo e a ouvir Deus. E quando eu falo em ouvir Deus, ouvir também. Hoje, como pastor, eu até já brinquei com o senhor algumas vezes assim, cara, como eu te entendo hoje. Porque algumas direções, algumas coisas, a gente fala, ele está falando lá, mas eu vou obedecer, porque Deus vai cobrar dele, ele não vai cobrar de mim, eu vou obedecer e vir. E hoje eu olho assim, poxa, como foi bom que eu obedeci. Às vezes a gente não entende. Mas Deus não trabalha por acaso, eu costumo falar isso. Deus, ele não faz nada por acaso. Quando Deus nos juntou, quando
Quando o senhor passou aquele dia ali e me viu trabalhando, nada disso é por acaso. Quando o senhor me convidou, a gente precisa entender aí o que é que Deus está fazendo, para que a gente possa obedecer aquilo que está acontecendo. E para terminar, que realmente o pastor fala muito, botaram 2 pastores para falar aí, né? Eu só posso agradecer, louvar a Deus pela tua vida, assim, é um privilégio ser discipulado pelo Senhor. Eu já tive, assim, conheço, é um privilégio, porque, como eu disse, eu sempre gostei de andar com pastores. E eu conheço, assim, vários pastores, tenho vários amigos pastores, já caminhei com muitos pastores, e que gratidão eu tenho a esses homens de Deus. Mas que gratidão eu tenho por ter já alguns anos já que eu estou contigo, sendo discipulado, olhando assim aquilo que o Senhor passa para mim como pessoa. E eu louvo a Deus porque hoje eu posso falar assim, está dando certo, deu certo e continua dando certo. E louvo a Deus pela tua vida, pela vida da pastora Eliane. Assim, amo demais vocês. A pastora Eliane é uma pessoa que eu fico olhando para ela assim e falo, meu Deus, é muito de Deus ali, cara. Parece que é muita afinidade espiritual. Tem coisas que não se explica. Assim, a minha relação com a Aniele, com a Vitória, até com o Miguel, que eu quase nunca tive contato, mas assim, essas afinidades espirituais eu louvo muito a Deus por ter escolhido, né? Por Deus ter me escolhido e colocado na vida de vocês, a gente poder estar junto. Assim, louvo muito a Deus pela gente. Está falando do Optar, Projeto Amor, acho que a Marise estava online aqui, acho que está ainda. Eu louvo a Deus pela vida da Marise, que eu acho que na tua vida sempre foi uma bênção, né? E hoje na minha vida, a maneira que cuida da igreja, a Marise hoje é a nossa vice-moderadora, né? E eu louvo muito a Deus por vocês, por ter caminhado, né? Falar assim que sempre foi muito fácil, não. Falar que nunca deu vontade de desobedecer, será que é isso mesmo? Mas é nessa hora que Deus vem e continua. Continua que você vai entender. Continua que você vai ver as coisas acontecendo. E para honra e glória do Senhor, Deus está fazendo o que está fazendo, né? E isso vai refletir na nossa família, vai refletir nas vidas, naquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. Graças a Deus, eu olho assim para Betel, mais uma vez, né? Que igreja abençoada, que igreja madura, que igreja de pessoas assim, com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas onde a gente vê Deus agindo, a gente vê milagres acontecendo. E eu até brinco lá, né? Que a Betel é a igreja que tem as crianças mais lindas, né? Cada pastor que fala isso das outras igrejas. Mas não tem, para mim, no meu coração, não tem outro lugar assim. Que privilégio poder servir ao Senhor, servir a Deus ali na Betel. Muito obrigado por o Senhor também ter ouvido a voz do Senhor e poder estar cuidando de nós, poder estar assim, mesmo à distância, né? Tá longe, mas tá tão perto, graças a Deus. Como o senhor disse aí, todas as vezes que liga, né? E nunca ouviu um não, ou espero, ou agora não dá, ou não concordo, não. E eu digo mesmo, assim, eu não me sinto desamparado, eu não me sinto assim, tá lá na Alemanha, eu tô aqui, e não. Graças a Deus eu sinto esse vínculo espiritual. Hoje eu posso falar isso. Eu sinto que, graças a Deus, Deus tem sido muito bom com a gente. Glória a Deus. É verdade. E assim, quando nós temos o privilégio de obedecer ao Senhor, de colocar a nossa vida, porque a obediência é para todos nós, para todo mundo. Sabe, quando nós obedecemos ao Senhor, e é tão perigoso quando eu fico vendo assim, como eu falei, nós podemos mudar destinos, nós podemos mudar uma geração inteira, se nós não ouvirmos a voz de Deus. Uma coisa é quando você obedece para você, outra coisa é quando você obedece a Deus, né? E Deus nem sempre te fala assim, olha, você vai fazer isso porque vai dar nisso e vai acontecer isso.
Eu simplesmente falo assim, levanta, pega, sai e vai. Né? E fala, meu Deus, e aí, como é que vai ser? Sabe? E até agora nós estamos passando por um momento agora de obediência, né? Como, por É, exemplo, ou quando houve o decreto, nós fomos a primeira igreja assim, a entender que verdade, deveríamos verdade. fechar, mas como Deus abriu a porta do coração, como Deus está trabalhando conosco. E é realmente assim, eu sei que nós não queremos entrar nesse impasse político, sabe? Mas assim, nós temos que obedecer, nós temos que acatar, sabe? E hoje eu vejo assim o que Deus faz na vida de pessoas que se submetem a Ele. Porque assim, Verdade. eu posso dizer para vocês, eu tenho 54 anos, eu vou fazer esse ano 30 anos de ministério, sabe? Eu não sei viver outra vida a não ser no ministério, na obra do Senhor, sabe? Assim, o quanto Deus cuida, quanto Deus zela, sabe? E às vezes, assim, como o pastor falou, dá vontade, não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais, mas assim, Deus, né? Não, segue a direção. E hoje, essa bênção que nós estamos falando de tantas pessoas, eu sei que muitos estão assistindo agora, outros irão assistir, né? E assim, vão ver a história de obediência. Mas eu quero dizer para você hoje que está nos assistindo também, que teve o privilégio, a oportunidade, né, de nos assistir. O seu milagre só tem um endereço, é Deus. Amém. E o único impasse que pode neutralizar ou impedir o seu milagre é exatamente você se submeter a Deus. Então, Amém. assim, se coloque diante do Senhor. Esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade, sabe, essa luta que você está enfrentando, fale com Deus, sabe? Fale para Deus do seu problema. E nós não poderíamos encerrar aqui esse momento sem ministrar na tua vida. Sabe, para que o Amém. milagre, eu creio, nós cremos, o pastor, nós trabalhamos junto em unidade, assim, nós cremos no milagre, nós profetizamos. Amém. Não tem um culto que nós não falamos de milagre. Sabe por quê? Amém. Porque não é uma retórica, não é uma teoria, mas é prática, porque nós somos o milagre e nós temos visto milagres e nós temos profetizado milagres. E hoje nós queremos profetizar esse milagre na tua vida. Sabe? Eu quero Amém. profetizar Glória a este Deus. milagre na tua vida. E nós vamos estar orando por vocês. Vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, para que, da mesma forma, né, que Deus, tão poderosamente e pela sua imensa misericórdia, operou e opera tantos milagres na nossa vida, que você também receba o teu milagre. Nós vamos dividir agora, assim, o pastor vai orar pelas famílias, para que da mesma forma, pastor, como você foi alcançado, sabe, Amém. Deus resgatou e hoje está te usando como instrumento resgatador da sua família e tantas outras famílias. Você vai orar ministrando sobre as famílias. E depois eu vou orar ministrando sobre cada elemento dessa família, que você que está precisando de uma direção, você que está precisando Amém. de um caminho, você que está precisando de uma porta aberta, de uma porta de trabalho, você não sabe o que você vai ser no futuro, o que te Amém. Glória espera, a Deus. você que está vivendo esse conflito. Eu quero orar especificamente por cada indivíduo, por pessoas que estão passando por essas dificuldades, e o pastor vai estar ministrando sobre a família de uma maneira em geral. Então, Amém. abra o teu coração, abra a tua Glória a Deus. mente e receba agora o que Deus tem para falar através desse homem de Deus. Pode ministrar. Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, eu quero abençoar cada família, Deus. Cada família dessas que estão nos assistindo. Cada família que vai chegar até essa live, até esse vídeo. Que o Senhor possa mesmo estar abençoando poderosamente. Que o Senhor possa estar trazendo algo sobrenatural, porque tudo o que nós precisamos vem de Ti, Pai. Deus, que o Senhor possa estar mesmo trazendo graça, trazendo vida, alegria, que a Tua glória esteja sobre as famílias. Como as famílias precisam do Senhor, como a nossa casa precisa do Senhor, Pai.
Pai, tira todo espírito de briga, tira todo espírito de luta, confusão, todo espírito contrário ao teu, mas que a tua paz reine em cada casa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, falando sobre obediência, estamos aqui falando sobre o ciclo que a obediência gera. Pai, que o coração dos pais se converta aos filhos, que o coração dos filhos se converta aos pais. Senhor, que essa mãe, Deus, que tem chorado, possa se alegrar no Senhor, que esse filho volte para casa, que esse filho seja restaurado. Pai, em nome de Jesus, esses que estão enfermos, que têm trazido tanta ansiedade, Pai, vem trazendo mesmo cura, que o lar, que a família, que esta casa seja abençoada em nome de Jesus. Deus, esse pai que tem clamado, essa mãe que tem clamado, Senhor, em nome de Jesus, que haja mesmo um ciclo de obediência. Quebra, Deus, toda a rebeldia no lar. Deus, tira mesmo todos esses espíritos malignos que têm trazido rebeldia. Deus, assim como bem adolescente eu conheci o Senhor, que esses adolescentes que estão assistindo possam mesmo, Senhor, ser tocados por Ti, ó Pai. Talvez nessa fase de adolescência, algo tão rápido, talvez alguém está passando e está ouvindo apenas a oração, mas eu creio no poder do Teu Espírito, Senhor. Toca nesse adolescente. Eu quero mesmo profetizar, assim como o Senhor fez comigo, assim como eu entrei numa igreja evangélica com 14 anos de idade e me apaixonei pelo Senhor, que assim seja com esses jovens. Eu tenho visto o Senhor fazer na vida de tantos jovens, Pai. Eu tenho visto o Senhor converter o coração de tantos. Ah, Pai, de uma forma muito especial. Esses que estão me ouvindo agora, essas famílias que têm um jovem aí, que está talvez desviado dos seus caminhos, que nessa noite, Pai, não é por causa do homem que aqui está falando, não é por causa dos homens que aqui estão falando, mas que o Senhor possa causar algo sobrenatural. Eu declaro mesmo em nome de Jesus, que haja uma libertação, que haja algo mesmo que essa pessoa vai saber que foi o Senhor que fez, através do nome de Jesus. O que eu tenho para orar, Senhor, assim como foi na minha vida, que a minha vida seja mesmo uma profecia para alcançar essa pessoa, que toda solidão, que toda depressão, que toda falta possa ser suprida no Senhor Jesus. É o que eu ministro nessa hora, nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, amém. Senhor, nós na Tua presença, Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque se não fosse o Senhor que nos resgatasse, se não fosse o Senhor que estabelecesse propósitos sobrenaturais da nossa vida, Senhor, nós já teríamos sido devorados, destruídos, mas a Tua misericórdia, que se renovam todas as manhãs, o Teu infinito amor manifestado ali em Jesus Cristo, que veio e tomou o nosso lugar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, nós rendemos graças, toda honra, toda glória, Senhor, porque nós somos homens falíveis, como qualquer outro homem, como qualquer ser humano, Senhor, mas a Tua graça, Senhor Deus, o Teu amor, ó Deus, em nos alcançar, para que nós também sejamos instrumentos, ó Deus, na vida de pessoas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo presente que o Senhor deu, Deus, de ter o pastor Alexandre com a sua família servindo ali na Betel. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós temos a te agradecer. Toda honra, Senhor. Recebe agora, Senhor, como cheiro suave. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mudado histórias de pessoas. O Senhor tem mudado gerações, meu Deus. Aleluia. O Senhor tem mudado gerações. E nós falamos, Senhor Deus, nessa idade, ó Deus, de 14 anos, que o Senhor entre agora com a providência, que o Senhor entre agora, ó Deus, com poder sobrenatural, ó Deus, esses adolescentes, ó Deus, esses que ainda vão chegar nos 14 anos, esses que já passaram, mas que precisam, Senhor Deus, de experimentar esse temor, de experimentar, ó Deus, essa graça maravilhosa, de experimentar o Teu poder, ó Deus, da mesma forma como o Senhor alcançou o Teu Filho, Senhor, e Ele não se desviou dos Teus caminhos, dos Teus propósitos, e hoje, ó Deus, Ele está, ó Deus, na ministração de vidas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Senhor, que essas vidas, esses lares
Senhor, que venha a ser alcançados agora, Pai. Ó Deus, abre portas, ó Deus, de emprego. Ó Deus, dá saúde para o teu povo. Livra, Senhor Deus, do laço, Senhor Deus, do passarinheiro. Livra, ó Deus, das pestes perniciosas, ó Pai. Desse, ó Deus, dessas setas malignas, Senhor Deus, para destruir a família, para destruir os valores, para destruir, Senhor Deus, Aleluia. a tua palavra, ó Deus, o evangelho. Senhor, resgata, Pai, resgata, Senhor, resgata. Eu te abençoo agora, você que está nos assistindo. Eu declaro o teu milagre, eu declaro o teu milagre. É assim, é o teu milagre. É o Senhor está falando especificamente com você. Eu declaro o teu milagre sendo concretizado para a glória do Senhor. Eu declaro essa bênção, eu declaro esse milagre, eu declaro esse sobrenatural de Deus. Você sabe o que você precisa, você sabe o que necessita, você tem clamado, você tem pedido, ou às vezes você tem só sentido a falta e sabe que precisa de um milagre. Como nós, nesse momento, como profetas, nós nos unimos para declarar: receba o teu milagre em nome de Jesus. Nome de Jesus. Receba o teu milagre Nome de pelo Jesus. nome de Jesus. Receba o teu milagre e Aleluia. que não haja fortaleza das trevas e que não haja nenhum impedimento, que não haja nenhum embaraço, que não haja nenhuma prisão capaz de impedir o milagre, a bênção do Senhor alcançando a tua vida. Glória a Deus. Receba, receba, receba no Amém. nome de Jesus. Nome Receba de o Jesus. teu milagre. E como profetas do Senhor, nós declaramos: Senhor, a tua vontade, o teu propósito, da mesma forma que Aleluia. nos alcançou, ó Deus, e nos fez, ó Deus, essa aliança, Senhor, que Aleluia. nesse momento, nesse instante, Pai, que haja o romper das trevas, o romper de cadeias, o romper de grilhões do pecado, Senhor, o romper, ó Deus, das prisões mentais, mas que o milagre nós profetizamos e declaramos: Aleluia. você recebe o teu milagre, que os Sim, teus Deus. lábios se encham de alegria, que a tua alma Sim. se enche de regozijo, adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Toda honra, Aleluia. Senhor, toda glória sejam Glória. dadas a ti, hoje e para sempre, Glória a Senhor. Deus. Aleluias. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, é muito bom poder ministrar, é muito bom, né, pastor, falar e declarar o poder de Deus na vida dessas pessoas, e a família Glória a Betel, Deus. sabe, não, as pessoas que estão nos assistindo, sabe assim, receba de fato o teu milagre. E é interessante, pastor, para encerrar, que a gente tem tantas experiências, a gente fica querendo contar, né, mas Deus vai dando. Eu me lembrei aqui que chegou um rapazinho na época, um adolescente ali na igreja, e bem adolescentezinho, eu não sei se ele tinha 14, 15, 16, nessa faixa etária aí. Ele chegou assim na igreja, assistiu o culto e na porta ele conversou comigo, eu perguntei de onde ele era e tal. Ele falou: eu moro aqui em cima. Eu falei assim: eu vou na tua casa. Ah, só vai na minha onde você Glória. mora? Eu vou na tua casa, eu vou na tua casa. E assim, foi um romper, porque Deus usou esse menino, sabe? E depois eu vi o morro seco sendo molhado. Deus levou aquele Amém. menino, o Sidney, ali na igreja, e através do Sidney, que já está na glória com o Pai, Glória a assim, Deus. a família Bernardes, eu tive o privilégio de batizar muitos Bernardes, sabe, assim, Boa é família a vida, abençoada. é um negócio tremendo de Deus, e Deus Glória me a Deus. trouxe assim, como é importante, sabe, nessa fase de adolescente, um É adolescente pode verdade. mudar, e tem outras famílias também, que chegaram por causa É. dos adolescentes, de outros, assim, então, receba a tua bênção, família, pastor, um abração, um beijo, Glória a sabe, no teu Deus. coração, na família, sabe, que Deus Deus abençoe. venha preparar tudo, né, na hora certa nós vamos estar juntos, a gente Amém. poder, e quem sabe, né, outras lives vão surgir. Então, as pessoas que estão nos assistindo, olha, muito obrigado. Que Deus Amém. abençoe. E depois compartilhe conosco na nossa rede social aí da igreja, sabe? Entra aí, pode compartilhar o teu milagre, compartilhar os seus pedidos, a sua história, o que Deus fez nesse momento, o que Deus já fez através da tua vida. E nós profetizamos, assim é como Deus fez conosco, né, pastor?
que aconteça também na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Em nome Amém? de Jesus. Eu tenho que desligar, senão eu engato uma primeira aqui de novo, aí pronto. Aí Deus a gente não abençoe. para. Amém. Grande abraço a todos. Fiquem na Amém. bênção do Abração, Senhor. abraço em todos. Deus abençoe. Amém.